Boa noite, é uma alegria estar aqui de volta com vocês, apresentando mais um testemunho de vida real para fortalecer a sua fé. Agradecemos aí a sua audiência, compartilha, curte esse vídeo para que alcance mais vidas e seja bem-vindo. Nesse episódio, nós vamos conhecer a história de conversão da Amanda, da irmã Amanda, serva do Senhor, que congrega no nosso ministério, na Igreja Sarça, que fica aqui na terra brasileira, juntamente com o seu esposo, o servo de Deus, o Júlio, homem também pregador. Vamos falar como Deus acolhe aqueles que se sentem rejeitados ou abandonados. Como Deus nos dá oportunidades, mesmo após experiências dolorosas. Venha se inspirar com este testemunho. Prepare-se para se inspirar e fortalecer a sua fé. Eu perguntei para a nossa convidada de hoje um versículo que marca a vida dela, e ela nos diz em Isaías 54:7, onde diz assim: por um pequeno momento te deixei, porém com grandes misericórdias te recolherei. E é daí que vem o tema de hoje, construindo um novo começo, com a irmã Amanda. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. A gente agradece e aceita o nosso convite. Não é fácil vir aqui, abrir a vida, expor, voltar lá no passado. Mas quando a gente lembra que é para alcançar vidas que estão ali sofrendo, passando por situações que precisam às vezes de um fortalecimento através do testemunho de alguém. Amém. Né? Fique à vontade para contar aí seu início, sua conversão. Conta um pouco pra gente da onde vem a Amanda. Então, a Amanda, hoje ela tem 37 anos. Ela vem de uma família totalmente desestruturada. A minha mãe é hoje uma grande serva do Senhor também, ela é missionária Lúcia. E eu tive um tio, que é o pastor Marcelo, hoje é falecido, que foi através da vida deles que hoje eu tive um encontro com o Senhor. Mas, para me falar do meu testemunho, eu tenho que voltar um pouquinho no passado para falar da minha mãe. Minha mãe casou com meu pai, eles eram alcoólatras na época, porque todo final de semana, quando a minha avó, ela bebia, aí tinham várias práticas religiosas de centros, né? Eu não vou especificar os nomes aqui porque eu não entendo muito sobre a prática, mas vamos dizer macumba, né? Que é o que se dizem hoje em dia. E eu me lembro de festa de Cosme e Damião. Meu irmão já relatou que fomos apresentados numa mesa branca, que o meu avô, ele acendia velas debaixo do tanque todo dia de noite. E a minha família era uma família que tinha muita briga, muita confusão. Todo final de semana era briga, era pessoas que se agrediam, meus tios, meus primos, né? As minhas tias. Então eu cresci num ambiente totalmente de confusão, de briga. O meu pai, ele chegava alcoolizado e ele queria quebrar as coisas dentro de casa. E minha mãe, muitas das vezes, para conseguir acompanhá-lo, ela também saía e bebia com ele, para poder conseguir manter, né? Minha mãe nunca foi de deixar a gente com os outros. Ela, mesmo se ela estivesse num bar, a gente estava ali com ela, porque ela não era aquela mãe que deixava os filhos com os outros. Mas a gente estava todo o tempo nesse mundo, né? Que é o mundo que ela vivia. E eu, como filha mulher, sempre fui muito quietinha. Minha mãe falava que eu era muito quieta. Me deixava num canto e eu ficava, né? Só que isso já estava me alimentando, né? Aí também tem a parte da família da minha mãe, que meus tios também eram... A minha avó, ela era devota de Nossa Senhora Aparecida, então também foi um lar que o pessoal poderia beber, fumar. Então eu tenho um tio que é pai de santo, eu tenho tias que foi de várias religiões, religiões japonesas. Então minha cabeça sempre foi aquela confusão em questão de religião. Só que eu sempre soube que tinha um Deus. Isso a gente aprendeu através da minha avó, que era devota da Nossa Senhora Aparecida, que mesmo sendo devota da Nossa Senhora, ela sempre falava de Deus e de Jesus Cristo, de Deus e de Jesus Cristo, e da fé. A fé, ela era uma mulher de muita oração.
E eu acredito que, através das orações da minha avó, meu tio foi alcançado, até que ele alcançou a vida da minha mãe. Né? A minha mãe estava num bar, tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Esse seu tio é irmão da minha mãe. Eu acho que minha mãe é a mais nova antes deles, né? Porque eles eram 12. Era ele, se eu não me engano, logo em seguida veio a minha mãe. E esse meu tio, ele estava fazendo a obra de madrugada e sentiu vontade, sede, foi comprar algo para beber dentro do bar e ele não ia entrar no bar. Mas aí o Espírito Santo falou que era para ele entrar e aquele bar estava cheio de gente. E uma das pessoas que estava lá era minha mãe, completamente bêbada. E eu só não sei dizer agora se a gente estava com ela nessa noite ou não. E minha mãe estava completamente bêbada. Quando ela viu meu tio ali dentro daquele bar, ela se sentiu muito constrangida. Mesmo meu tio já tendo visto ela de várias vezes daquela forma, mas nesse dia ela foi constrangida pelo Espírito Santo. E ali ela começou a chorar dentro daquele bar. E depois desse dia a vida da minha mãe mudou. Ela não queria mais saber de bebida, ela queria mudança, transformação, ela não queria mais a confusão, que era dentro de casa, meu pai chegando, querendo quebrar tudo. Quantas vezes ela pegava a gente, toda vez que meu pai chegava querendo quebrar tudo, ela pegava a gente pequenininho e descia pra casa da minha avó com as malas. Ele só quebrava as coisas ou ele agredia você? Não, ele nunca encostou na gente e nem na minha mãe, mas não me recordo, pelo menos, né? Mas de quebrar as coisas, ele quebrava sim. E ele era muito agressivo com palavras, né? E minha mãe sempre descia chorando, e no outro dia ele estava bom, aí ia lá, pedia perdão e voltava. E quando minha mãe resolveu que não queria mais isso, aí começou o culto dentro de casa. E quando esse culto começou dentro de casa, ali o Senhor começou a... Minha mãe começou a ser muito atacada pela família, porque o quintal de onde a gente morava são várias casas, né? E ninguém era evangélico. Então, quando um servo começou, a guerra começou também, né? Minha mãe começou a ser muito ofendida, até que teve uma tia minha do mesmo grupo. Enquanto o seu pai era violento, ninguém não fazia nada. E ela começou... entendia que era bebida, tá tudo certo. Mas quando ela começou a ser serva, ela começou a ser atacada. De várias formas, como, por exemplo, de humilhá-la, né? Dizendo assim, que minha mãe sempre ela viveu pro meu pai e para a família do meu pai. E dizendo assim que ela não tem... Meu pai não pôde dar nada para ela, meu pai não pôde dar isso, não pôde dar aquilo para ela, bens materiais, né? E só que meu avô, apesar dele ser, na época, ser do centro, ele sempre protegeu muito a minha mãe, ele foi como um pai para minha mãe. Aí ele falava assim que meu pai, se quisesse que fosse embora, mas a gente dali a gente não saía. Então, enquanto a gente foi vivo, a gente teve uma casa ali para morar. Que depois de um tempo minha mãe saiu, ficou alguns anos, hoje minha mãe mora lá de novo. Mas meu avô também não é mais vivo e se converteu no leito do hospital, né? Através do meu tio também. Então, algumas vidas foram alcançadas naquela época, inclusive dos meus irmãos. Meus irmãos se converteram muito rápido, né? Só que a única filha mulher não se converteu, que no caso foi eu. Quando minha mãe começou no processo de busca de evangelismo, de igreja e de cultos, a casa da minha mãe sempre foi um ponto de pregação, eu não ficava. Aquilo me irritava e eu falava, eu ia pro mundo. Saía e ia pro mundo. Aí eu já tô tentando não chorar, mas tá difícil. E ali eu comecei a me perder. Começou o primeiro relacionamento. O Senhor colocou uma pessoa na minha vida na época. Não era da vontade dele, mas eu não entendia, né? Aí eu tive um relacionamento de 2 anos, foi o meu primeiro namorado. Nunca me tratou mal, mas... Você era adolescente nessa época? Era adolescente. E ele já era bem mais velho na época. Acho que uns 10 anos de diferença.
E ali minha mãe, para ir não contra mim, não me deixar mais revoltada, minha mãe aceitou. No começo ela não queria aceitar e aceitou. E ali eu entendo que foi o primeiro laço do inimigo, né? Porque ali eu já deixei de ser inocente. Aí passou, aí começou as amizades, né? Comecei a andar para tudo, qualquer lugar que você imaginar. Eu chegava ao ponto da minha mãe falar que minha mãe ela pegou no meu pé até meus 28 anos de idade. Eu falava assim, não vou falar pra minha mãe que eu vou sair, porque senão ela vai ficar falando a Bíblia toda pra mim, eu não quero ouvir. Aí, isso meu pai também ainda não era convertido, só os meus irmãos e minha mãe. Meus irmãos nunca foi de sair, nem nada, né? Nunca foi de baile, nada disso. E eu pegava e saía ao ponto de minha mãe falar, você não vai sair, aí eu deixava minha roupa no quintal e saía escondido, né? Falava assim, eu vou sair. Isso já estava nos meus 17 anos e tal. E a minha vida foi assim, aí quando minha mãe me ligava, eu já estava no baile, eu já estava no centro de São Paulo, eu ia para lugares assim, eu gostava muito de black, de samba, e eu não tinha ainda não tive encontro real com uma droga, nem com a bebida, mas eu gostava de dançar, porque eu fui criada nesse ambiente, né? E eu acabei indo parar nesses lugares. E quando minha mãe me ligava, eu já estava longe. E ali minha mãe começou um processo de oração, ela e meu tio. E eu fiquei, aí depois disso, com meus 20 anos de idade, eu tive um outro relacionamento. E mais uma vez eu descobri que eu estava com alguém que tinha vício. E aí eu percebi que o inimigo ele só queria colocar pessoas na minha vida que tinha vício. E eu comecei a pegar uma raiva de homem. Na verdade eu já tinha uma raiva de homem. Gente, aqui não temos. Eu tinha um feijão bebendo. Eu comecei a ter raiva de homem desde criança pelo histórico do meu pai, né? Mesmo sabendo que meu pai era um homem bom, mas eu sempre falava, eu não vou viver o que minha mãe viveu. Eu não vou viver o que minha mãe viveu. E eu acabei começando a criar uma autodefesa de ser grossa, de ser controladora, que é a maneira que eu aprendi a me defender, né? Se eu tivesse que partir pra cima, eu partia pra cima. E eu percebi que o inimigo ele queria colocar homens na minha vida que tinha vício. Então, qualquer pessoa que eu tentasse me relacionar, depois eu descobria que tinha algum vício. E ali eu já não queria. E eu aí entendi que não era pra mim. Esse negócio não era pra mim. E eu não entendi esse negócio de casar, e ter você se guardar pro casamento. Eu não aprendi, apesar da minha mãe falar que era o correto. Mas a minha mãe, ela viveu uma vida completamente conturbada. E por que comigo ia ser assim? Só que quando eu tive o primeiro relacionamento, eu achei, não dá mais tempo. Então acabou pra mim, né? E ali eu fiquei na prática de curtir. Era sair, dança e conhecer a bebida dos meus 25 anos de idade. Com meus 25 anos de idade, eu conheci a bebida e comecei a frequentar ainda mais samba. E os sambas que eu frequentava eram sambas de raiz. E quem conhece samba de raiz sabe que só rola espiritismo, né? E essas coisas. E aí eu comecei a ter muita proposta. Proposta para ir embora do país, proposta para ter um casamento bem sucedido. Mas para tudo isso já falaram até para me rapar a minha cabeça. Então o diabo, tudo que ele pôde jogar de propostas tentadoras que uma mulher fosse, por eu gostar de dançar, proposta para ser dançarina no carnaval, só que algo dizia para mim que aquilo não era para mim. E ao mesmo tempo eu não conseguia me aproximar de alguém que pudesse me trazer, porque eu achava que a felicidade estaria num bom casamento, né? Só que eu falava, se o casamento não é para mim, então eu não vou ser feliz. E aí eu comecei um anseio de buscar felicidade. Eu não entendi o que era, eu não entendia que era Jesus. Mesmo a minha mãe falando de Jesus, mesmo meu tio falando de Jesus, o meu tio ele sempre falava, você tem que dar o primeiro passo, grandes são as coisas que Deus vai fazer na sua vida, você tem que dar o primeiro passo. Eu achava que o primeiro passo era eu me batizar. Só que eu ia para a igreja, às vezes com a minha mãe, aceitava Jesus e depois estava tudo a mesma coisa, eu não via mudança. E eu comecei a procurar no mundo tudo aquilo que me preenchesse. E foi onde eu não encontrei, né?
Você colocar uma expectativa no mundo, né? Para preencher o vazio. Porque você ouvia um Jesus de ouvir falar. Você ainda não conhecia verdadeiramente, ainda não tinha ocorrido o encontro, né? Eu conheci o Jesus que me apresentava, que era o Jesus da Igreja Católica, o Deus que ama, né? O Jesus que perdoa. Mas eu não conhecia o Jesus que libertava, porque meu pai até então ainda não era liberto, né? Minha mãe, ela tinha se libertado, mas para mim foi uma decisão que ela tomou, que minha mãe, apesar dela ter bebido muito tempo com meu pai, ela sempre foi uma mulher centrada, trabalhadora, ela sempre batalhou muito para criar a gente. Então, Você achava que era pela força dela, né? Isso. E os meus irmãos, por ser sempre obediente à minha mãe, porque quem se tornou desobediente era a filha mulher, né? Então, o filho homem, ele sempre, meus irmãos, sempre foi muito calmo. Então, para mim, a obediência era tudo uma questão de obediência ao Senhor. Só que para mim, eu também estava sendo obediente ao Senhor. Eu não estava usando droga, eu não estava fazendo coisas, roubando, eu não estava matando. Então, eu também estava sendo obediente. Só porque eu saía. Aí foi quando eu experimentei a bebida, né? E eu nem gostava de cerveja, eu achava aquele negócio horrível. Mas eu tô ali, como uma pessoa vai ficar a noite inteira no samba, que toca músicas espírita, que quem canta o samba sabe que é uma música espírita, de sã consciência. Não vai. E às vezes até incentivado, né? Se você não vai na onda da galera, você é visto como, que quadrado, né? Você me lembrou até do ponto agora, que as minhas amigas na época, elas falavam assim, a Amanda é a crentinha. A Amanda é crentinha. Porque eu falava muito não para algumas coisas. E as minhas amizades, elas usavam droga, né? Elas fumavam maconha. E naquela época eu já sentia que tinha algo diferente. Que ali Deus já tinha algo comigo diferente. Porque já teve cena de eu estar num samba e uma amiga perguntar para um rapaz, né, qual que era o santo dela, algo do tipo. E eu tava ali despercebida, mas ao mesmo tempo eu tava atenta, porque eu sempre fui muito de observar, independente do ambiente que eu estivesse. E aí o homem falou para ela assim, você tem 7 saias. Eu não entendi o que era na época, mas eu sabia já que já fazia parte daquele lado. Aí ela falou assim, e ela tem o quê? E apontou para mim. E ali ele falou assim, ali eu não posso mexer. Então eu já via um cuidado de Deus desde aquela época. Só que eu não tinha conhecimento do Espírito Santo. Porque a gente conhece Deus, mas se você analisar, todo mundo conhece Deus. Qualquer religião clama a Deus, porque Deus, ele é ontem, ele é hoje e vai continuar sendo amanhã e sempre. E Jesus, as pessoas também conhecem Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então eu posso pecar, Jesus ele já tá pago, né? Já não perpetuou. A famosa graça que estão se vivendo hoje, né? Mas o Espírito Santo, você não vê as pessoas, é raro você ver alguém pregar no Espírito Santo. Se você se perguntar para algumas pessoas, as pessoas nem sabem o Espírito Santo. Jesus ele fala, né? Eu estou indo, mas eu vou deixar o meu Espírito Consolador com vocês. E o que me acompanhava, eu creio que já era o Espírito Santo tentando se achegar. Ele estava esperando só eu falar. Só que eu ainda não entendia, porque eu conhecia Deus e Jesus. Mas o Espírito Santo eu ainda não tinha conhecido. E eu comecei a dar muito trabalho à minha mãe em questão de, acho que eu fugi de casa. Minha mãe teve que sair atrás de mim na minha adolescência, com um enxio, e começou a me procurar e eu nos bailes. E eu chegar em casa, eu chegar e morar na casa de amiga, ficar 2 dias fora, quando me acham, minha mãe tá de joelho dentro do banheiro, né? São cenas que eu lembro assim, que hoje em dia uma adolescente filha de casa é normal. Mas pra mim, que era a única filha mulher, foi vergonhoso, né? E eu me sentia cada vez mais suja. Porque eu via os meus irmãos na presença de Deus. E a única filha mulher sempre no meio de jogo de futebol, em barzinho com amigas, em baile. E ali me envergonhava. E eu tinha muito medo da minha mãe. Temor, né? Aí a
as meninas falavam assim, né? Qualquer coisa era só contar pra minha mãe tudo, né? Que eu tinha muito, mas era uma vergonha que eu tinha, assim. E aí Deus foi. E eu fui crescendo assim até meus 28 anos. Até que minha mãe pegou, quando chegou nos 28 anos, minha mãe ela saiu da igreja, parou de congregar. Não deixou de ser cristã, mas parou de congregar porque se decepcionou muito, né? E os meus irmãos também. E aí eu descabelei, falei, agora que eu posso ser mesmo, que agora, né? Aí eu fiquei um processo de 5 anos no mundo, fazendo em práticas que Deus não se agradou. E esse versículo fala comigo porque eu sei que nessa época da minha vida, o Senhor ele virou a face. Porque eu estava no pecado mesmo. E eu não tenho nenhuma coragem, nenhum orgulho de falar de onde Deus me tirou. Eu tenho vergonha. Mas eu sei que tem muitas meninas que agora, por exemplo, está num bar, tomando uma cerveja, querendo preencher um vazio, achando que é um homem, que é um marido que vai preencher, que talvez é um pai que não cuidou, ou talvez é porque um filho rejeitou. E eu chegava a dizer que eu cheguei a viver como uma andarilha há um tempo. Porque chegava num domingo, eu tinha que sair. Eu não conseguia ficar em casa no final de semana. A minha mãe falava assim, Amanda até que não me dá trabalho. O problema dela é que ela sobe. Que eu saía na sexta, voltava na segunda-feira. Eu não tinha compromissos com o trabalho. Eu entrava e saía, porque eu sempre fui corajosa para trabalhar. Então, se eu ganhasse dinheiro ali para ajudar minha mãe, para mim já estava tudo certo, eu já fiz a minha parte, né? E assim eu fui vivendo até os meus 28. E quando chegou nos meus 28 anos foi quando eu comecei a sair. Minha mãe já não se incomodava mais onde eu ia, eu deixava de ir. Mas é porque minha mãe resolveu me entregar realmente nas mãos do Senhor, né? Aí minha mãe ficou só no processo de oração, até que nesse intervalo comecei a frequentar muito futebol, porque eu gostava de jogar futebol quando era jovem. Comecei a frequentar muito campo de futebol com amigos de criação mesmo, né? E teve um dia que a gente ficou o dia inteiro na sede desse bar de futebol. E quando foi à noite, uma amiga falou, vamos num culto ali embaixo? E eu desci. Eu não tinha bebido nem nada, eu não estava alcoolizada. Desci. Quando eu desci, entrei nessa casa, eu só lembro que me falaram assim, você só está viva hoje por causa das orações da sua mãe. Porque se fosse por Deus, ele já tinha me recolhido. Então, eu até queria aproveitar a oportunidade, né? Que aquela mãe que ora pelo seu filho não desiste. Por isso que esse versículo fala tanto comigo. Porque se é por causa das minhas orações, das orações da minha mãe, que Deus teve misericórdia, é porque o Senhor realmente, uma hora, ele quis mais. E a palavra de Deus diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele se compadeceu da oração da minha mãe e teve misericórdia da minha vida. E eu achei que não tinha mais jeito, porque quando a gente não conhece Jesus e passa a conhecer, tá bom, mas e quando a gente acha que já conhece Jesus? E nada muda. Aí a gente fica, eu vou pra onde? Vou fazer o quê? Acabou pra mim, né? Não tem mais. Sei que eu conheço Jesus, eu conheço Deus, eu vou pra igreja, eu aceitei Jesus, e pra mim continua tudo igual. E eu fiquei assim, dos 28 até os 33. Essa pessoa que te chamou e te revelou isso, foi num jogo de futebol? Não entendi essa parte. Não, esse dia do jogo de futebol eu tava com amigos na sede, passei o dia inteiro, e uma amiga em comum, porque o marido dela na época frequentava também o lugar que eu estava, e ela era evangélica, ela foi pro culto. Aí ela me viu e falou, Amanda, vamos descer no culto lá. Então foi uma pessoa de dentro de uma igreja que te revelou isso.
Ah, tá. Porque deu a entender que foi algum religiões de matriz africanas que Sim. tinha Não foi o caso na época. Ela me chamou pra ir e o Espírito Santo aquele dia me conduziu, porque pra me tirar de um bar, né? Me tirar de um ambiente que pra mim estava favorável o dia todo. E eu simplesmente ir no culto, é porque algo ali já estava gritando dentro de mim, né? E assim, eu tô te contando agora, hoje eu entendo que é o Espírito Santo, mas na época eu não entendia que era o Espírito Santo, eu só fui. Porque assim, nossa, eu fiquei aqui o dia inteiro, eu me diverti, eu comi, eu bebi, eu tô muito bem com os meus amigos, mas ainda tá faltando alguma coisa, né? E acho que a minha vida toda, assim, foi buscando algo que, tipo, tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? Aí quando eu preenchia com roupa, não era roupa. Quando eu tive um relacionamento, não era um relacionamento. Sempre tava faltando alguma coisa, né? E foi quando eu falei assim, eu não quero mais saber de nada, não quero saber mais de ninguém. Aí eu só queria curtir. Meu negócio era sair e curtir. Chegava na sexta-feira e falava, eu dou dinheiro pra minha mãe, tanto que eu entregava todo o dinheiro pra minha mãe. Aí a vida financeira começou a ser frustrada, né? A vida sentimental. Aí eu comecei a culpar um pouco a minha casa, né? Assim, é porque eu trabalho e todo o meu dinheiro tem que ir pra dentro de casa. Se meus irmãos se esforçassem mais, né? Se a gente soubesse dividir, sempre colocando a culpa no outro, que é mais fácil você jogar a culpa pro outro, né? Mas eu nunca, tipo assim, eu trabalho e nada muda, né? Eu me mato de trabalhar todo dia e o dinheiro da minha mão não rende. E aquilo começou a causar uma frustração muito grande. Eu falei, eu queria estudar, não consegui estudar, né? E eu via, às vezes, meu irmão fazendo faculdade, meu irmão já tem 2, graças a Deus. E eu falava assim, uns poderiam até achar que era um pouquinho de inveja, mas eu queria entender por que acontecia com uns e comigo não acontecia, se eu trabalhava tanto, né? E ao mesmo tempo eu não conseguia não ajudar a minha mãe. Porque eu via a luta da minha mãe e eu falava assim, não é justo, minha mãe tem que se matar sozinha. E meu pai no processo do alcoolismo. Até que teve um dia, que agora eu não vou me lembrar o tempo, que meu pai, um tio meu, eles, na época desse negócio que saíram matando um monte de policial, o meu tio ele foi vítima e os amigos dele também. E aí o meu pai, nesse dia, estava de ressaca. Se meu pai estivesse bêbado, teria acontecido alguma coisa. E eu estava indo pro baile. Eu passei 40 minutos antes para descer, num domingo, no Dia das Mães. Eu estava vindo da casa de amigos, desci para casa só para me arrumar. Isso foi 6h20, por aí. Quando foi 7 horas eu subi da noite. Meu tio já estava no chão. Então quando eu desci, estavam todos em pé. Quando eu voltei, estavam todos deitados. E eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça do meu tio para saber se ele estava bem, que eu estava vivo. E ele está vivo para honrar a glória do Senhor. Só que isso, no dia, mexeu muito com meu pai. E ali, enquanto a gente orava, meu irmão orava com a minha mãe pela vida do meu pai em casa. Orava pela vida do meu tio, através da vida do meu pai. Eu não sei que mistério que aconteceu dentro de casa nesse dia. Eu só sei que meu irmão falou assim pro meu pai. Deus usou meu irmão para falar, né? Meu irmão mais velho. A partir de hoje, você não coloca mais bebida na tua boca. E desde esse dia, meu pai nunca mais bebeu. Então, teve algum mover ali que precisou acontecer aquilo com o meu tio para que viesse a libertação do meu pai. Agora, eu não sei explicar que mover foi esse, mas eu sei que a palavra, a profecia que meu irmão liberou aquele dia foi cumprida. Meu pai também se converteu na época. Hoje a minha família eles já não são mais da igreja nem nada, mas são todos libertos para a glória do Senhor. Não tem mais vício dentro da casa da minha mãe. Meus irmãos nunca teve. E depois de tudo isso, aí foi quando veio a minha conversão, né? Que aí quando eu fiz 33 anos, eu resolvi, agora eu vou embora de casa, eu vou viver a minha vida. E quando eu resolvi sair de casa, minha mãe ficou muito triste, porque eu sempre cogitava, eu vou embora, né? Eu ser independente, eu vou ter minha casa, eu vou morar sozinha, eu não quero saber de ninguém, meu pé. E eu falava, tem que casar, ok? Não quero saber de casar, não. E essa revolta no coração de querer ficar sozinha. Eu queria ficar sozinha, porque se nada me preenchia, eu vou ficar sozinha. Aí eu peguei, com 33 anos eu saí, num dia, acho que foi no primeiro, segundo dia de fevereiro, aluguei uma casa, eu estava num relacionamento,
E eu estava começando um relacionamento com uma pessoa e a irmã dele me falou, vamos na igreja? Aí a gente foi na igreja. Eu, essa pessoa, a irmã dele e o marido dela. Quando eu cheguei na igreja, a palavra foi assim, você tem que buscar de manhã, de tarde e de noite. Eu não lembro bem o versículo. Aquilo ficou no meu coração. Aí quando foi no dia 23, aí eu aluguei a casa. Quando foi no dia 23 de fevereiro, 23 dias depois, no dia 22 eu fui para um samba, comprei um balde de cerveja, junto com outras pessoas, e eu bebi. Só que assim, eu falei assim, nossa, eu bebi, não senti nada, não tive nenhum brisa, vamos dizer assim, não fiquei bêbada nem nada. Enquanto eu bebia uma latinha, todo mundo bebeu tudo, porque como eu não fui, assim, eu não tinha esse hábito de beber. Então, assim, enquanto todo mundo tomava tudo, se eu tomasse uma latinha pra mim, o povo já tinha acabado, eu tava na metade da latinha ainda pra falar que eu estava bebendo, né? E ali eu vi que o espírito devorador, ele já agia na minha vida. E ali eu tive um entendimento de que não era eu ajudar minha mãe, ou meus irmãos trabalhar menos ou mais, era porque o meu dinheiro ia para lugares, às vezes, que não era da vontade de Deus. Por mais que eu deixasse tudo para minha mãe, 10 reais, 15 reais, ou quando alguém pagava para mim, eu também já estava tirando, às vezes, da boca de um filho, né? E eu era uma pessoa que onde eu chegava, eu chamava com muita atenção. Até pelas roupas que eu usava, eu andava praticamente nua, né? Pelas roupas, hoje em dia eu andava praticamente nua. E eu chamava muita atenção. Aí nesse dia, eu comprei a cerveja lá, tomei, comecei a dançar samba rock, e esse samba estava um pouco vazio. Eu conheço as pessoas que estavam tocando, só que os olhares dos homens não me incomodavam. Eu me achava, você era até mentida, né? Porque eu queria mais, era que eles olhassem mesmo. Eu queria mais, era tipo assim, era uma maneira de descontar a raiva que eu tinha do que eu vivi. E eu queria mais é que eles gastassem o dinheiro deles mesmo e depois fosse para casa chupando o dedo, não ia acontecer nada. Então era uma maneira que eu tinha de sugar mesmo. Eu era uma pessoa que eu devolvia tudo na mesma moeda, se fizesse comigo eu fazia também. Eu arrumei muita briga, muita confusão, porque eu não conseguia ficar quieta. Se alguém viesse bater de frente comigo, eu também batia. E nesse dia, esses olhares desses homens me incomodou. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu fiquei com uma ressaca absurda. E eu tinha terminado o relacionamento no mesmo dia. Quando foi na segunda-feira, eu tive uma ressaca absurda. E eu não entendi por que aquela ressaca você não conseguia nem beber. E aquela ressaca, só que eu não conseguia passar mal nem nada, mas eu tava com a ressaca. Quando foi de 1h da manhã, eu senti vontade de orar. Eu me deparei dentro de uma casa, sozinha, sem a minha família. Só que ao mesmo tempo, Deus estava cuidando, não faltava o que comer. Não estava faltando providência do Senhor, né? Só que aquela casa ficava enchendo de água, porque estava minando água e a gente não descobria de onde era. 23 dias e não resolvia. E ali você já vê que Deus não quer você ali, né? E eu conheci uma menina nessa época, que era amiga do relacionamento que eu estava na época. E a gente é amiga até hoje, e eu fui morar no quintal dela. Aí esses 23 dias, quando foi 1h da manhã, que eu dobrei meus joelhos, eu lembro que eu me debrucei no chão, então eu falei muitas coisas, eu orei mesmo. Mas eu só lembro que eu falei isso, Senhor, eu não quero mais viver o que eu vivi, tudo que eu escolhi para mim. A partir de hoje eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor realmente está me ouvindo, que o Senhor mude a minha vida, né? E basicamente foi essa a oração. Eu coloquei o meu relacionamento na época também em oração. Quando foi
Aí fui dormir. Quando foi umas 3 horas da manhã, esse relacionamento chegou em casa. E ele falou assim, você orou? Ele não era cristão nem nada. Jesus me levantou e me fez vir aqui. Então, ali eu entendi que Jesus tinha ouvido a minha oração, que não era só o Jesus de ouvir falar, que ele também respondia. Aí, na época, minha cabeça ficou um pouco confusa, que eu ainda pensei que esse relacionamento é de Deus. Mas não era, foi só um instrumento que Deus usou para dizer que ele ouvia a minha oração. Olha, eu tô aqui, eu existo, eu tô te olhando. Exatamente. E ali foi a primeira vez que eu pude sentir Deus tão perto, mas tão perto. E aí passou essa noite, esse relacionamento veio, depois foi embora. E ali eu comecei uma busca tão grande com o Senhor. Na mesma semana, o Senhor me tirou dessa casa que eu estava. Eu estava morando lá com uma televisão de... Vocês televisão grandona? Uma televisão, um colchão no chão e um fogão, um botijão. Foi o que eu consegui comprar. Eu saí de casa. E quando eu saí, eu falei, eu vou sair, mas eu não vou pedir nada pra minha mãe. E não porque ela não me ajudaria, porque se eu sou mulher pra sair, eu tenho que sair, né? E ali Deus, ele cuidou de mim de uma tal forma que aí depois, nessa mesma semana, no domingo, eu sei que eu tava trabalhando na faxina na época, eu era de faxina, larguei o serviço que eu tinha, parei agora, na pandemia, tudo fechado, não tinha igreja aberta, não tinha nada. Falei, o que eu vou fazer? Quando foi no domingo, o Senhor fez um mover, eu consegui levantar o dinheiro mexendo com o cabelo, se eu não me engano, e já arrumei uma casa. O seu Genésio, ele foi uma bênção na minha vida, aquele homem, ele só aluga com contrato. Pra mim, ele liberou. Morava uma amiga minha do lado de muitos anos, que a gente ia numa balada junto e ela era evangélica. E agora ela é evangélica, a Direne. E ali Deus, ele me deixou ali perto dela, né? E ali Deus começou a me deu uma geladeira através da vida dela. Bem, mas funcionava que era uma beleza. O Senhor me deu cama. O Senhor usou até a minha ex-sogra na época para me abençoar muito, meu ex-cunhado. Porque eles entenderam também que eu saí de casa achando que o relacionamento também poderia dar certo, né? E não era nada disso. Porque também tinha vícios e eu não queria. E eu sempre fui muito algo assim de... Eu descobri o vício depois. As pessoas já abusavam a mentira para fazer pessoas se aproximar de mim. Quando eu ia ver já a real situação, eu já estava numa situação assim, nossa, ele faz isso, né? Eu tive 5 relacionamentos e os 5 foi da mesma forma. E aí foi quando eu fui morar nessa casa. E aí eu tava muito entristecida, porque eu falei assim, eu fiz planos, agora eu tô no meio de uma pandemia, eu tô sem trabalho, eu saí da casa da minha mãe, e agora? O Senhor começou a gerar cliente de uma tal forma, que eu comecei a fazer tanto cabelo, mas tanto cabelo, que eu chegava a levantar o dinheiro do meu aluguel em 2, 3 dias, com 2, 3 cabelos. Eu cheguei a fazer R$500, que na época era aluguel, com 2 clientes em 2 dias. O Senhor levantar. E ali o Senhor, ele cuidando. Aí não faltava, eu comia pão com ovo todo dia, que é luxo hoje, né? E eu sei que teve um dia que eu não tinha o dinheiro do pão. Eu falei, hoje é o único dia que eu não vou tentar comprar pão, né? Aí uma colega minha lá, que era de baile também, me gritou lá no portão, Amanda. Aí eu falei, oi. Ela estava trabalhando numa padaria, 8 horas da manhã, ela me levou um bolo de chocolate, um outro bolo lá que eu nunca nem comi, e de recheio branco, e ali eu vi mais uma vez o cuidado de Deus, né, nesse processo. E a primeira, quando eu já estava nessa outra casa, né, a primeira experiência que eu tive com Deus, eu estava entristecida dessa situação que eu estava, e eu me encolhi na cama. Eu estava ali, eu me senti sozinha mesmo. Aí eu vi uma pata branca
E sempre contando pra minha mãe, que apesar de eu ter saído de casa, eu contava as coisas pra minha mãe, né? Eu senti uma pata branca na minha perna, muito, como se eu estivesse vendo agora. Enorme, enorme, enorme. E eu senti alguma coisa mexendo na minha perna. E na mesma hora, o Senhor me mostrou um versículo, Daniel na cova dos leões, que Deus estava cuidando. Aí, outro dia eu fui na minha mãe, no domingo, e falei pra minha mãe que eu tinha visto isso e eu não entendi o que era, e era uma visão. E ali minha mãe falou assim, filha, minha mãe não sabia que eu tava triste nem nada. Minha mãe falou, filha, é Deus falando que Ele tá te consolando, que Ele tá cuidando de você, né? E ali foi a minha primeira experiência. Aí eu fiquei 8 meses nessa casa. E esses 8 meses que eu fiquei lá foi de experiências, né, sobrenaturais com o Senhor. O Senhor começou a me dar muita visão, muita. Que hoje eu nem tenho tanta visão como eu tive nessa época. E foi quando eu tive um encontro realmente com o Senhor, né? Foi assim. Caminho de Deus, né? Ele te separou naquele período para te mostrar as maravilhas dele. Talvez se eu não tivesse saído de casa, eu não teria tido encontro real, porque às vezes a gente está no meio do barulho e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E eu falo pro meu esposo, né? Até hoje eu fico, eu não consigo entender que Deus está falando comigo, né? Só que essa madrugada eu nem falei pro meu esposo, né? Eu falei pra ele, eu tive um encontro muito louco com o Senhor essa noite, né? Foi antes de ontem para ontem. Eu tô sentindo de falar, que agora eu vou falar. E o Senhor usou meu irmão no sonho para falar comigo na madrugada. Esse meu irmão que é afastado hoje, vai entender, né? Mas foi o meu irmão que orou muito pela minha vida no passado, né? E dentro desse sonho, o Senhor usava o meu irmão para apontar o dedo para mim e falar assim: hoje a minha conversa é contigo. E falou algo relacionado ao meu trabalho, né? E ali, quando foi de tarde, o bispo mandou, né, a mensagem falando. Então, hoje eu tenho entendido que o Senhor, Ele fala com a gente o tempo todo, né? O véu, ele já foi rasgado. E a gente está o tempo todo procurando alguém para interceder por nós, para orar por nós, para clamar por nós, para profetizar. Só que o véu já foi rasgado. O Deus que a gente serve, Ele fala diretamente com a gente. Não precisa a gente estar pedindo intercessor, né? Porque o intercessor é o próprio Espírito Santo. E até quando a gente não tem o que falar, Ele fala por nós. E ali eu vi o cuidado de Deus mais uma vez. Aí quando eu voltei para minha mãe, o Senhor mandou eu voltar para casa da minha mãe, depois de 9 meses, juntando tudo, deu uns 10 meses que eu fiquei fora. Quando eu voltei para casa da minha mãe, até porque eu estava tendo umas experiências tão fortes que eu estava começando a ficar assustada. E eu acho que o Senhor já me mandou mais para minha mãe já por causa disso, porque talvez eu não iria aguentar ter tantas experiências. Que do mesmo jeito que Deus me mostra coisas boas, Ele me mostra coisas muito ruins, muito feias também. Acho que é mais coisas ruins e feias do que coisas boas, né? Eu falo pro meu esposo, às vezes ele fala, eu vi um anjo, eu falo, eu também um anjo, né? Mas se eu ver um bicho feio, não vai pro jeito, Deus não mostra. Mas é o chamado de cada um, né? Aí quando eu voltei pra casa da minha mãe, ali eu vi, Deus falou assim, fui numa igrejinha que tinha lá perto de casa, triste de ter voltado, ao mesmo tempo grávida, que eu falei pra minha mãe assim, eu nunca vou esquecer. Minha vontade era ficar ali. Eu fui tantas experiências naquela casa, minha vontade era ficar ali. E eu falei pra minha mãe, eu nunca vou esquecer o que eu passei aqui. Aí foi uma igrejinha lá, minha mãe foi nesse dia comigo. Aí Deus usou a pregadora pra falar, né? Eu cuidei de você nos mínimos detalhes todo esse tempo. Aí foi quando eu lembrei da comida que a menina levou. Um dia que eu esqueci a minha marmita para ir trabalhar, eu só falei pro Senhor assim: Senhor, eu esqueci a comida e agora eu vou comer o quê? Aí eu falei: me dá força para trabalhar, né? Que eu não podia pedir para ninguém. Porque quando a gente resolve ficar sozinha, realmente é sozinha. Mesmo sabendo que minha mãe poderia me ajudar. Mas o orgulho, né, como sempre. Aí, nesses trabalhos de diária, essas coisas, eles não dão marmita, né?
Mas esse dia um homem fez um almoço, uma salada, que eu falo, nunca comi essa salada também na minha vida, não sei nem o nome. Mas o cuidado de Deus, né? E Deus, ele falou, eu cuidei de vocês no mesmo detalhe. Eu tava limpando um vidro, não lembro de onde. E eu falei, Senhor, eu preciso de um armário. A vizinha da minha tia deu um armário. E desde então até hoje eu não consigo falar que Deus ele não cuida, porque Deus ele cuida de mim em todas as áreas. E hoje eu penso assim que também é no tempo de Deus, né? Hoje eu oro pela vida dos meus irmãos, porque eles já não estão tão fortes como eles eram, né? E eu acho que agora era tempo, né? Esses dias eu me perguntei, mais ou menos um ano e pouco, falei, Senhor, eu tô firme na rocha? Ou será que eu sou capaz de sair, né? Aí o Senhor me deu um sonho, eu em cima de uma pedra, uma água cristalina, tipo cachoeira, e eu em pé em cima dessa pedra, e aquela enxurrada de cachoeira limpa. E ali o Senhor me respondeu que eu estava firme na rocha, que era para eu continuar. E eu só sei dizer agora que eu não sei viver sem Jesus mais, né? Minha vida não faz nenhum sentido, porque eu demorei 20 anos para encontrar. E agora que eu encontrei, eu falo 20 anos porque foi quando eu conheci Jesus pela primeira vez que eu ouvi falar, né? E dos meus 15 anos até hoje, meus 37, eu falo que não tem sentido. A minha vida eu posso trabalhar, se eu tiver que entrar e sair de emprego, eu saio. Se eu tiver que mudar de casa, eu mudo. Se tiver que mudar de igreja, porque eu não sei onde está o meu alicerce, né? De que vai vir a sua provisão. Na época que eu me converti, eu tinha uma igreja. Eu falei, cadê aquele povo que ficava pegando no meu pé pra mim ir pra igreja? Agora que eu preciso, não tem ninguém. Aí essa minha amiga que eu morei no quintal dela a primeira semana, falou, Amanda, tá tendo um culto no lar, aqui na rua. Aí eu comecei a participar. E ali a pastora Neuza e o pastor Edson foram bênçãos na minha vida, cuidou de mim todo esse tempo lá. Só que a igreja deles é em Ferraz, por ser longe, eu nunca congreguei, mas eu tenho um amor muito grande por eles. Tava fazendo esse culto, e aí eu ia toda terça-feira, eu ia lá, né, na minha pouca fé, entendendo que era a única maneira que eu tinha de ouvir de Jesus, porque já que estava tudo fechado, né, falei, pra onde que eu vou? As igrejas estavam fechadas. E ali elas convidavam pregadores e tal para poder ministrar. E Deus usou várias vezes ali dentro daquela casa. Inclusive o Anderson, meu amigo, que é o que fazia o culto começou por causa dele, é cadeirante, né? E ele teve um processo parecido com o do meu esposo. E devido a isso ele se converteu e começou a ter culto dentro do lar dele. E ali eu comecei a frequentar. E os pregadores que ela sempre falavam assim, Deus manda você comer da minha palavra. Deus manda você comer da minha palavra. E no comecinho mesmo, assim que eu mudei, eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, eu vou ler, mas eu não entendo. Como que eu vou ler se eu não entendo? Eu falei assim, quer saber, eu vou só obedecer. E ali eu comecei a ler Gênesis mesmo. Eu não entendia nada. Mas eu fui ler. Aquilo começou a me encher de uma tal forma que quando eu ia ver, eu já estava falando nos cultos, eu já estava falando. Eu tinha uma vergonha de dar glória a Deus, era um fim para mim dar glória a Deus, aleluia. Agora eu não consigo ficar quieta, né? As coisas que Deus faz. Esse processo que eu fiquei morando sozinha, eu comecei a assistir os cultos online. Eu vi muito culto no Rio de Janeiro, de uma igreja famosa que tem lá. E eu comecei, eu falei assim, e meu corpo ficava meio que fazendo assim, né? Eu falava, o que está acontecendo comigo? Eu não tinha quem me explicasse. Aí eu peguei e comecei a frequentar o culto do Rio de Janeiro. Eu sei que para quem nunca saiu do bairro Rodolfo Pirani São Mateus, eu fui um ano e meio mais ou menos, eu fui para o Rio de Janeiro 6 vezes. E ali eu já comecei a ver a promessa de Deus se cumprir na minha vida, porque Deus falou que eu não ia ficar num lugar só, né? E eu comecei a ler da palavra, me alimentar, e também comecei a conhecer o governo do Espírito Santo.
Quando eu voltei pra minha mãe estava morando de aluguel. Minha mãe tinha saído da casa que a gente foi criado, que passou todo esse processo, minha mãe estava morando de aluguel. E dessa primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, uma serva do Senhor, 2 horas da madrugada no culto, eu tava com muita tosse, na época eu era Covid, eu não sabia. E eu falei, Senhor, cessa essa tosse só pra mim te adorar. Eu não quero profecia, eu não quero nada, eu só quero te adorar. E essa tosse cessou. Eu consegui participar do culto a noite inteira e 2 horas da madrugada essa mulher falou assim, bateu nas minhas costas, eu não lembro do rosto dela, ela só falou assim, estou eu te levando de volta para aquele quintal. E vamos ver que eis uma profetisa naquele lugar. E assim foi, a gente voltou para casa, hoje minha mãe mora lá e não tem mais quem tire a gente, porque tentaram, né? E hoje a gente pode falar que ali é da gente. Não sei para quem que vai ficar, se vai ser para neto, Deus é quem sabe o dia de amanhã, né? Mas é uma herança do Senhor, porque meu pai trabalhou muito naquela terra. E Deus, ele vê aquilo. Tudo que a gente planta aqui não fica em vão. O Senhor, ele vê, ele recompensa. E aí o Senhor começou a me levar para o meio da minha família. Minha família vive pela graça, os que são convertidos, menos esse meu tio que já faleceu. E eles estão fazendo a obra no meio da família, têm ganhado almas, mas eu acabei tendo uma bagunça muito grande na minha mente também nesse processo de conversão, porque para mim fazia sentido ir para a igreja, para ele já não fazia mais. Eu falava, e agora? Só que ninguém conseguia explicar o que eu estava sentindo, que era o mover do Espírito Santo, né? Aí eu ouvi coisas do tipo, arrepio, esse negócio de arrepio. Aí eu falava, mas Senhor, eu tô sentindo, né? E ali eu comecei a achar que já não era mais o Espírito Santo. Porque o diabo, ele fica o tempo todo tentando colocar dúvida na nossa situação, né? Eu comecei a achar que já era o inimigo que estava me usando. E aí eu comecei a me reter. E depois que eu consegui, voltou tudo ao normal. Fui para a igreja de Itaquera, fiquei 1 ano na igreja de Itaquera. E a igreja de Itaquera não tem mover. Aí eu fiquei ali 1 ano. E é muita palavra. E ali edificou muito. Eu fui fortalecendo na fé. Saí da igreja de Itaquera e fiquei no processo de 2 anos, caminhando com a minha tia pra lá e pra cá, só visitando a igreja. Passei por mais 2 igrejas bem rápido. E depois eu fiquei numa última, agora, que foi esse processo que eu conheci meu esposo, a gente estava tendo uma amizade, mas como eu morava lá, eu comecei a ir pra igreja lá, fiquei uns 6 meses lá na igreja. Só que aí, devido eu ter ficado junto, ter se casado, aí agora eu tô na sarça, né? Mas até sobre o ministério eu não sabia exatamente, né? Pra onde eu vou, qual que é o ministério certo? Porque eu vim do engano, eu não quero mais cair no engano. Como é que eu vou saber que os meus líderes espirituais são ministeriais, vêm da parte do Senhor? Aí ali eu orei, aí o Espírito Santo falou no meu coração, né? Enquanto meu marido tivesse posicionado, o meu ministério é do lado do meu marido. E hoje eu entendo, né, que o Senhor, ele já tinha um plano lá na frente, só que ele estava tratando no meu coração e no coração do Júlio, né? E quando eu comecei para a igreja Sarça, eu tive um sonho com o bispo, e o bispo estava cuidando da minha manta, e eu tenho uma manta, e ele cuidava com todo zelo, eu ia lá, ajudava, voltava. Quando eu voltava para ele estava cuidando da minha manta ainda, tipo, arrumando, deixando certinho, né? E aí ele falava assim para mim, hoje você vai pregar. Eu falava assim, como assim eu vou pregar? Né? Como assim? Eu não preparei nada, né? Aí eu cheguei na igreja, depois, isso foi um sonho. Aí quando eu cheguei na igreja, o bispo falou assim, eu não te contei, mas hoje você vai pregar. E aí eu vi mais uma vez a resposta de Deus, que o Senhor falava assim, tá na direção. Então, hoje em dia minha luta é só entender o direcionamento do Senhor, para não fazer errado, né? Uhum. Mas, graças a Deus, eu posso dizer que o que eu não vivi durante esses 33 anos, por 4 anos pra cá, eu tenho vivido com o Senhor. Porque hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho meu marido, né? Hoje ele é uma bênção na minha vida. Eu e ele teve um processo de adaptação muito difícil, né?
mas quando Deus é plano de Deus, não tem como dar errado. E que o Senhor venha continuar amadurecendo cada vez mais, eu e ele, porque eu sei que eu e ele são grandes instrumentos do Senhor. E o Senhor venha nos direcionar e continuar dando forças. E aqueles que viveu como eu e ele viveu no mundo, que vem entender que não tem outro caminho. E por mais, eu falei com o bispo, né, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha tido encontro com Jesus há muito tempo. Eu falei pro Júlio, eu não quero morrer agora, porque pra mim eu sou um bebê ainda. Parece que agora que eu tô começando a viver, né? E é sobre isso. Linda história, linda história. E foi lindo ouvir essa sua visão de que você é ali a companheira do seu esposo na caminhada da fé, nessa jornada de que você é a coluna dele e ele é a sua. Que para ele estar em pé, para ele estar forte, firme, precisa de você e vice-versa, é um apoiando o outro, e que Deus une propósitos, né? Até um tempo atrás eu queria controlar tudo, porque eu ainda estava no processo de cura emocional, né? Mas a gente também tem que buscar, porque a gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Infelizmente tem muita gente cuidando do espírito, mas não está cuidando do corpo, né? E não está cuidando da alma. E é um conjunto, né? É como se fosse Deus, Jesus e o Espírito Santo. Corpo, alma e espírito, a gente tem que cuidar do tempo. E eu acredito que seu testemunho hoje impactou bastante vidas, aí que suas jovens, ela falou em um ponto aqui muito importante também da intercessão. Esses dias aí na Sarça eu também tive a oportunidade de pregar, e eu preguei sobre a mulher cananeia, que ela, através da sua intercessão, da sua oração, Jesus atendeu o pedido dela e curou a filha. Então, quando você fala da sua mãe, eu vejo isso, né? Que o poder da sua mãe, quando você fala, mães, pais, não desistam do seu filho, continue orando e pedindo, porque Deus está lá ouvindo, Jesus está lá intercedendo. E ele fala, né? Porque ele me falou. Tipo assim, não é por causa de você, é pela minha misericórdia e pelas orações da sua mãe. Sim. O poder da oração. Sim, porque quem tem filhos, eu tenho filho já mãe, então eu sofri bastante na adolescência dela, então tem hora que a gente quer jogar pro alto mesmo, tem hora que os pais cansam e falam, meu Deus, vou deixar pra lá, e não, a gente tem que continuar. Tem algo maior que faz Né? isso buscar, né? Exatamente. E é isso. E pra gente finalizar aqui, eu vou falar algumas palavras e você fala opiniões também, tá? Fica à vontade pra gente finalizar aqui esse bate-bola. E a primeira palavra é esperança. A esperança é de... Eu vou falar um pouco alto agora, né? Pode. Eu creio num grande avivamento, porque eu escuto muito falar que os jovens estão perdidos, né? Mas eu sou uma convertida que gosta de uma vigília. E eu tenho visto como os jovens têm crescido em meio ao povo cristão. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo que a gente não vê mais pessoas mais velhas buscando ali, mas a gente está vendo muitos jovens. Então, eu acho que a esperança ainda está nos jovens hoje em dia. Que os jovens, eles não estão interessados só no que o pastor fala, no que é dito, né? Igual eu, que era só de ouvir falar. Os jovens, eles estão realmente mergulhando na palavra. Eles estão, aqueles que estão tendo encontro com Deus, estão tendo encontro genuíno, de buscar mesmo a palavra de Deus. Você quer dizer assim, que não está só esperando vir alguém ficar falando. Sim. Eles estão buscando para ter a própria experiência, né? Mergulhar na palavra e ter aquele convencimento do Espírito, né? Exatamente. Eu também sou muito a favor disso, não só esperar. Lógico que os líderes espirituais estão aí, porque Deus ordenou assim, né? Deus ungiu, mas eu acho que também cada um tem que buscar. É uma esperança de que se são jovens hoje, vão ser líderes espirituais amanhã, né? Sim. Então, eu acho que eu creio num grande avivamento, sim, em questão. E eu não falo nem de mover, de pular, de rodar, mas um mover de oração. Porque esses 2 anos que eu fiquei indo pro Rio de Janeiro, eu era mais velha, eu fiquei no meio de um monte de jovem.
e a sede que ele estava me contagiava. Porque tem o outro lado também, porque quando a gente olha para as esquinas, a gente vê esses fluxos, é moto para lá, moto para cá, dá um desânimo, a gente pensa, nossa, Deus, é isso, é o futuro, tá perdido. E não, e graças a Deus que você tá conseguindo ver esse outro lado, que sim, tem muitos jovens aí batalhando. Eu mesmo fico muito feliz quando eu me deparo com aqueles vídeos do TikTok, do YouTube que aparece pra gente, né? E eu vejo uma jovenzinha, um jovenzinho dando um banho assim de palavra, e eu falo, nossa, que bom, que E bom. se usava muito o termo assim de você é muito novo, tem que viver muito tempo no evangelho ainda para entender. Só que hoje em dia, sinceramente, não tá precisando mais. Né? Porque eu tenho vivido e convivido que Deus ele tá buscando. Tem uma palavra que fala, né? Que os velhos terão sonhos, né? E os jovens visões. E isso tá acontecendo. Os jovens estão sendo cada vez mais usados, porque o altar do Senhor, infelizmente, está sujo. Tem muito altar que tá sujo, né? E eu creio que é tempo de Deus limpar. E a esperança ainda tá no jovem, que não tem medo de dizer a verdade. Sim, sim. E assim, basicamente, os anciãos já fizeram parte dele. Então cabe agora, nós deixamos esse legado, né? A igreja deixa esse legado nos jovens para que consiga prosseguir. Porque as batalhas que estão vindo por aí, a Bíblia está aí para dizer. E não é fácil, né? Tá grande, né? As batalhas. O jovem renunciar, esses 4 anos, eu renunciei a tudo. Eu renunciei a desejos da carne, a desejos do mundo. E não é fácil. Não é fácil. Mas o prazer que você sente de sentir a experiência com o Espírito Santo paga qualquer prazer do mundo. Então você vê os jovens hoje renunciando os desejos da carne, que para eles que têm 15, 20 anos é muito mais difícil do que para mim que já tinha mais de 30. E eles estão conseguindo renunciar por amor a Cristo. Sim. E está acontecendo. Muitos não estão vendo, mas está acontecendo. E é um público jovem muito grande. Próxima palavra, promessa. Promessa. Eu acho que a maior promessa que Deus pode fazer na minha vida, Ele já fez, que foi a salvação, né? Porque eu não tinha o entendimento de que eu tenho uma vida eterna e que aqui é só de passagem. Então, eu acho que a maior promessa que Deus poderia cumprir na minha vida já foi cumprida, porque eu estou hoje falando do Evangelho do Senhor e pregando a salvação. E eu acho que não tem nada na minha vida maior, promessa de Deus maior na minha vida do que essa. Transformação? Transformação não é aquilo de fora para dentro, né? É aquilo que é de dentro para fora. Não é o impor que vai convencer. O que vai convencer também é o Espírito Santo. Eu sempre bato na tecla do Espírito Santo, porque a transformação só vem através do Espírito. Se tiver algum jovem me ouvindo, ou alguma jovem, e não consegue sair da situação que está, o coração está gritando, não consegue parar de beber, não consegue parar de sair, não consegue sair de relacionamentos abusivos. Se você simplesmente abrir teu coração e falar, Espírito Santo, a partir de hoje eu desejo transformação, você pode ter certeza, e eu espero você testemunhar de que vai haver transformação, mas é necessário que a sua boca fale, Espírito Santo, eu desejo transformação, de dentro para fora. Amém. Amém. Rejeição. Rejeição, eu acho que é a pior dor que uma pessoa pode sentir, porque eu já senti todos os tipos de dores nessa vida, do luto, a dor, fome. Eu não vou falar que eu passei fome, né? Mas já cheguei a comer arroz com repolho. Teve privações, né? Mas a rejeição do próprio ser humano, eu acho que essa é a pior de todas.
Porque quando um ser humano te rejeita, é uma dor do luto. É uma dor tão forte que é como se alguém tivesse morrido. E é algo que você não consegue tirar. Eu digo isso pelo processo de separação, né? Pessoas que se separam, casais mesmo, é uma dor que eles não conseguem explicar. Aí fala, mas fulano não largou, não sei o que, né? Mas é uma dor tão grande que as pessoas não entendem quando é rachado um casamento. Porque é uma aliança, né? E é a dor da rejeição. E essa dor da rejeição, ela é comprovada cientificamente que ela é a que chega mais próxima à dor de um luto. Tem gente que não suporta. Então, a rejeição, pra mim, acho que é o pior sentimento que uma pessoa pode dar pra alguém e a pessoa também pode sentir. E hoje é algo que eu levo pra minha vida. Por pior que a pessoa seja, a única coisa que eu não quero é rejeitá-la. Eu tenho algo comigo, hoje eu gosto muito de pessoas humildes. Moradores de rua mesmo. Às vezes a gente fica com um pouco de medo de receber, né? Porque São Paulo é muito violento. Mas eu peço para que Deus coloque essa compaixão. Porque eu acredito que o sentimento de rejeição que eles devem ter é muito grande. Principalmente nesse caso que você deu, eles se sentem invisíveis, né, para a sociedade. Eles não existem. E eu já me deparei com isso. E eu já dei atenção, dei aquele bom dia, a pessoa... Nossa, ela me enxergou. Jesus, quando ele estava na cruz, diz que o cheiro do pecado era tão forte que Deus, ele se virou para Jesus, as costas para Jesus, porque ele não aguentava o cheiro do pecado. Ele amava o teu filho, mas o cheiro do pecado. Então imagina a rejeição. É a imagem que eu tenho de rejeição, né? E as pessoas hoje em dia rejeitam as outras pelos teus erros, mas está todo mundo no pecado. Porque a gente peca o tempo todo, a gente é pecador, a gente não pode permanecer, né? E se arrepender. Mas eu acho que é o pior sentimento que tem mesmo, é a rejeição. E eu acho que essas pessoas se sentem assim, quando acho que por isso que muitos não acabam às vezes ceifando a sua própria vida. Porque Jesus sabia que mesmo Deus não aguentando sentir o cheiro do pecado, mas ele tinha um pai que amava. Então, assim, o pecado eu não estou aguentando, mas eu estou aqui com você, meu filho. E eu acredito que as pessoas humildes, elas muitas vezes não têm esse conhecimento. E a gente tem que orar mais por eles, né? Orar mais por quem está na rua, orar mais por quem não tem família, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que abençoar as viúvas e os órfãos, que são pessoas que não têm para quem correr. Eu tenho uma mãe, às vezes a pessoa tem um filho, mas é aquela pessoa que é sozinha. É um sentimento de rejeição que faz a pessoa ceifar a vida. Ministério é algo muito novo para mim, né? Então é algo que eu deixo assim para Deus, porque eu não sei o que Deus tem exatamente para minha vida. Eu sei que o Senhor me chamou para levar o Evangelho, para falar do amor dele. Então, eu não anseio nada. O Senhor ele tem chamado, ele já usou profetas para me falar para que ele me chamou, mas o meu ministério é levar a palavra do Senhor, independente de onde ele quer. É o mais importante, né? É fazer o ID. Exatamente. E para finalizar, a fé. Fé é o firme fundamento, né? A fé era que me conduziu a chegar aqui hoje. A fé era que me conduziu a levantar todos os dias, acreditando que algo novo tem para mim. A fé é o que me ajuda a não voltar para trás. A fé é o que me alimenta todos os dias quando eu penso, quando eu sonho em concluir a minha faculdade, quando eu penso em ter uma vida melhor com meu esposo, quando eu penso até em ter filhos, né? Porque para a medicina é meio que impossível a gente ter filho, mas a minha fé fala que Deus ainda vai dar o meu filho. Não sei de que maneira, mas eu creio. Então, fé é você crer naquilo que ninguém acredita, né? Sim. Senão não seria fé. Sim. É acreditar sem ver, né? Exatamente. A palavra diz: bendito é aquele que crê sem ver, né? Muitos querem ver para crer.
E é isso, e assim a gente encerra mais um episódio. Espero que você tenha ficado até aqui com a gente e gostado dessa história maravilhosa, impactante. E mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. E continue firme, congregando lá na Sarça, Terra Brasileira, com seu esposo. Vocês são um casal assim, bem usado por Deus mesmo e ainda vai muito ainda vai avançar muito. E obrigada a todos. Uma boa noite. Não esqueçam aí dos nossos templos que ficam aqui, a sede, nós estamos na Vila União, Zona Leste de São Paulo. Temos a unidade da Sarça na Terra Brasileira, na Lei Carvalho, e temos também lá em Cacoá. Então fique à vontade para conhecer aí um dos ministérios. Vocês serão bem-vindos aí pela Bispa Rosiane e o Bispo Márcio. Tá bom? E obrigada e boa noite. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.